Bom dia, alunos da segunda série, tudo bom com vocês? Então, a videoaula de hoje nós vamos estar falando a respeito, do espaço agrário, que vocês já viram o início lá na aula da semana passada, a diferença de campo e cidade. Então, para a gente dar continuidade, que nós estamos falando da agricultura, é necessário que nós tenhamos essa definição. Por exemplo, o que são módulos fiscais? Então, nós temos aqui que é uma unidade de medida em hectare, cujo valor fixado pelo INCRA tem relação com 4 aspectos principais e isso vai variar de um município para o outro. Então, o INCRA vai avaliar, para definir o tamanho desses módulos, baseado em alguns critérios, como, por exemplo, o tipo de exploração predominante no município. O que é isso? Então, ele vai avaliar o que esse município vai produzir. O município tem necessidade de produzir hortifrutigranjeiros. O que é isso? É produção de frutas, produção de verduras, produção de legumes ou de hortas. Não. A necessidade do município é de granja, seja de suínos, seja de criação de peixes, tanque de piscicultura. Mas, de repente, o município vai dizer assim, não, o município precisa de produção de culturas permanentes, que são aquelas que você não precisa plantar todo ano. Por exemplo, se você quer fazer produção de manga, você planta uma vez, você vai ter que tomar os cuidados de manejo e todo ano você vai ter colheita. Ou produção de coco. Então, vai depender muito da necessidade do município. De repente, o município, a necessidade dele é de culturas temporárias. Por exemplo, produção de soja, Pode ser? Pode ser. Mas de repente não é isso. O município precisa de produção de árvores, que nós chamamos de silvicultura. Então, nós vamos ter, por exemplo, plantio de árvores, extração de madeiras, que nós chamamos de madeiras moles, que são pinos e eucaliptos, para extração da celulose, para a fabricação de papel. Ou de madeira para fins da indústria moveleira, que aí você vai ter que ter todo o manejo e é mais demorado, ok? A renda obtida com a exploração predominante. O que é isso aí? O INCRA vai avaliar e ele vai ter como conceito, o módulo fiscal vai ter como conceito qual é a área necessária para que essa produção ela seja viável economicamente, tá? Outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada. O que é isso aí? Por exemplo, o município ele vai produzir soja, é a principal atividade. Mas lá vai existir propriedades até menores, como produção de milho, ou produção de granja. Então, o que o INCRA vai fazer? Ele vai avaliar como é que essas propriedades estão distribuídas nesse município para ele poder definir o tamanho dos módulos fiscais. E o conceito de propriedade familiar, que nós vamos estar falando aprofundadamente daqui para frente. Ok. Então, os módulos fiscais servem para classificar o tamanho, daqui está espanhol, o tamanho das propriedades rurais. Então, quem que faz uso disso aí? O IBGE, que é o quê? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ele faz essas 4 classificações. A primeira, que trata-se da pequena propriedade. A pequena propriedade vai ter até 4 módulos fiscais. Lembrando que esses módulos fiscais é medida em hectare. Nós estamos falando da zona rural, campo. A média propriedade, entre 4 a 15 módulos fiscais. E a grande propriedade, acima de 15 módulos fiscais. Então, aqui, pessoal, quando fala grande propriedade, nós estamos falando de propriedades latifundiárias, que são propriedades com tamanho bem considerável, E na outra ponta, assim como nós temos o latifúndio, nós temos o minifúndio, que são propriedades que têm menos de um módulo fiscal, ok? E, aqui nós vamos estar falando da agricultura familiar, que é classificada em agricultura familiar e agricultura não familiar, ou também chamada de agricultura patronal, Então, nós temos aqui
o tamanho da propriedade, né? Nós já vimos lá que trata-se da pequena propriedade até 4 módulos fiscais. A mão de obra, quem é que vai trabalhar na agricultura familiar? O dono, o proprietário da terra. A sua família vai trabalhar em cima da propriedade. As sementes que eles utilizam, nós estamos falando de agricultura, são sementes crioulas. O que são sementes crioulas? São aquelas que não passou por nenhum processo de melhoramento genético. É o próprio produtor que vai selecionar dentro da sua propriedade as melhores sementes, tá? O Código Florestal Brasileiro, ele também utiliza esses módulos fiscais para definir faixa de preservação, concessão de benefícios para a pequena propriedade e manutenção e recomposição de reserva florestal. Aqui na apostila de vocês, tem esse mapa aqui mostrando o tamanho dos módulos fiscais no Brasil. Ele é colorido. Aqui, pessoal, você está vendo, né, como é que se encontra o tamanho. Significa o quê, pessoal? Quanto mais vermelho, mais forte, significa que a propriedade ela é maior. Mas isso tem a ver com a valorização da terra. Quanto mais valorizada é a terra, menor são os módulos fiscais, né? Como foi dito lá no início, vai variar de um município para o outro. Então, vocês percebem que os menores módulos fiscais, eles estão na onde? Ao longo do litoral, né? Região Nordeste, litoral brasileiro, região Nordeste, nós temos Sudeste e região Sul, né? Que varia de 5 até, vamos arredondar aqui, 19 módulos fiscais. E os maiores, significa que a terra não tem tanto valor. Então, se a gente pegar um exemplo, o município de Sorriso, aqui em Mato Grosso, o módulo fiscal corresponde a 90 hectares. Enquanto que você tem cidade aqui no Paraná, que o módulo fiscal vai corresponder a 12 hectares, 18 hectares. Na região aqui, no estado de São Paulo, já são terras mais valorizadas, então os módulos são menores. Ok? Então, você tem esse mapa na página do material de vocês. E aqui nós vamos falar da agricultura patronal, né, ou não familiar. Então, quais são as características dela? A mão de obra dela é o quê? Assalariada. Então, significa que os trabalhadores vão receber por estar trabalhando na terra. Ele vai contratar serviços de profissionais da administração. O que isso significa, pessoal? Que o dono da propriedade não vive na fazenda e muito menos no município. Né? Ele vai contratar pessoas para estar fazendo a administração da sua propriedade. Trata-se do agronegócio. Agronegócio não é a grande empresa, mas é aquela que cuida, que ela tem toda uma cadeia, né, ao redor dela. As grandes propriedades, que são os latifúndios, muitas delas você tem que percorrer de aviãozinho, né? Porque é muito grande essa propriedade. Ela vai produzir produção de commodities, que são o quê? Matéria-prima, monocultura para exportação. Como eu disse, o proprietário não vive na área e é administrado à distância. Aqui, pessoal, nós temos o mapa mundi com os maiores exportadores de commodities no mundo. Então, nós temos aqui na América do Sul, nós temos a Argentina, nós temos o Brasil, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, trigo. Nós temos na Europa, né, a Reino Unido, a França, que vai produzir trigo, vinho, a Itália, vinho. Nós temos aqui na Indonésia, óleo de palma. Nós temos aqui na Tailândia, borracha natural, óleo de palma também na Malásia e trigo da Austrália. Então, são os principais commodities, elas são cotadas em dólar no mercado internacional. Aqui, pessoal, nós temos esses 4 gráficos aqui. Esse primeiro aqui, olha como é interessante, ele trata de quê? Total de estabelecimento. Então, aqui é classificado agricultura familiar, nós vamos ter 84,4%, ou seja, mais de 4.300.000 propriedades classificadas como agricultura familiar. É o que nós temos em maior quantidade. E, por outro lado, as que são não familiar, né, só vai ocupar o quê? 15,6%, 807 mil, né, mais de 807 mil estabelecimentos. Mas olha o gráfico do lado, pessoal, o tamanho da área. Enquanto nós temos mais de 4.300.000 propriedades,
compondo a família, agricultura familiar, ela vai ocupar uma porcentagem de somente 24,3%. Esse gráfico é dados de 2006, enquanto que a não familiar vai ocupar 75,7% das terras. É como se eu falasse para você, existem 5 propriedades classificadas como não familiar e vai ocupar toda essa extensão de terra. E aqui nós vamos ter muitas propriedades, mas olha a porcentagem de terra que ela ocupa. Então, é uma coisa bem desigual. E aqui a quantidade de pessoas. Percebam que na agricultura familiar nós vamos ter uma concentração maior, porque aqui não tem uso de tecnologia, né? São os trabalhadores, mão de obra braçal, às vezes tração animal, uma ou outra máquina, né, utilizando aqui. E aqui ela é toda mecanizada, os profissionais são altamente qualificados, que vai estar trabalhando nessa agricultura patronal. E aqui nós temos esse gráfico mostrando, né, pessoal ocupado em milhões de pessoas. Agricultura familiar, 12,3 milhões e a não familiar, 4,2 milhões. Então, pessoal, o campo, ele, ao contrário de que muitos pensam, ele está o quê? Se modernizando. Então, nós vamos ter profissionais altamente qualificados nessa grande propriedade aqui, na agricultura patronal. Nós temos máquinas que vão fazer colheitas, né? Cada máquina custa mais de 1 bilhão, então é mais de 1 milhão, então é muito, né? Então exige que esses produtos sejam utilizados para exportação, para que haja um retorno financeiro. Então era isso que nós tínhamos para estar falando para vocês.